Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, Bruno. Tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo indo. O que passa? Ah, Bruno, como que a gente fica bem quando a gente escuta as merdas desse governo, quando a gente fica sabendo das coisas? Eita, mas tá difícil, né? Nossa, parece que eu voltei assim no túnel do tempo, que eu voltei lá no tempo da Idade das Pedras, se é que a gente viveu nessas condições, um tacape na mão para acertar o outro. Tá difícil. Qual que foi Sei, a... não tem sentido o que eles falam. De qual delas você está falando, Isa? Ai, de todos, de todos, de todos. A questão do Mourão, esses dias aí, com essa louvação, por que eles não abrem uma igreja, a igreja dos torturadores, e põem lá essas pessoas como santas, se eles acham que elas são tão santas o quanto eles falam? Pois é, pois é. Tá louco. Aí, consegui. Tá, briga aqui com Conseguiu. a câmera. Não é porque eu Ah, estou gravando as aulas, aí desconfigura tudo, configura tudo. Aí o áudio tem que ir para não sei aonde, tem que ir não sei o quê. Putz, é um turbilhão aqui de coisa. Enfim, vamos nessa. Aula passada. Hoje tem um batalhão de aulas aí, certo, turminha? é maratona hoje. Maratona de história com o professor Bruno aqui. Vamos lá. Bom dia, Digão. Bom dia, David, Ian, Felipe, Bia, Ana, Bom dia, Aline. professor, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, tem que Bom admitir dia, todo mundo. professor. Aê, bom dia, meus queridos. Feliz Dia das Crianças, minhas crianças queridas. O professor sempre vai Obrigado, botar a professor, e luz. o presente? Ganhamos junto esse presente aí, gente. Eu com meus filhos aí também. Eu gravando aula, me matando aqui, cara. Puta, como é difícil, cara, esses negócios de computador, cara. Você vai na aula lá, você só pluga o negócio da aula, né, cara? Aqui o computador desconfigura, e configura, e desconfigura. Ô, bicho, nossa senhora, como o negócio é teimoso, né, cara? O computador é mais teimoso que o professor, mas a gente vai ganhar essa aqui. Bom dia, meus queridos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e muito bom dia. Bom dia. Estou dando aqui, ó, peraí. Quem que vai me ajudar hoje? Aqui a ficar colocando o pessoal aqui, aceitando o pessoal. Quem pode me ajudar aí? Nem Alô, você ninguém? escolher. Você pode, Isa? Não. Pode, David? Quem pode? Posso? Posso sim. Peraí. Ixi, vocês sumiram, velho. Cadê vocês? Ah, volta aqui. Olha lá, chegou mais gente. Vai chegando Posso, gente, muda a tela. mas eu quero o presente, hein? Opa! O que você prefere aí? O que você está precisando? Capitalista. Olha só, sumiu. Volta aqui vocês, gente. Por que não para de mexer aqui? Oh, meu Deus. Cadê? Olha lá, David. Eu achei o David, gente. Vou no David aqui. Desculpa. Make co-host. Aê, yes. Eu clico num, some, velho. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom giorno, bom dia. Tudo bom com vocês? Feliz Dia das Crianças. David, qual que vai ser o presente aí? Gabaritar o vestibular? O que você está pretendendo aí? Não, serve Senhoras e também, com senhores. certeza. Né? Isso é bom, né? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tem bastante aula, então hoje é aquele dia que o professor vai tirar dúvida, certo? Eu vou tirar dúvida, eu já estou abrindo a minha apostila aqui, História do Brasil, isso, deixa ela aberta. A gente vai fazer exercícios, eu quero fazer com vocês exercícios, tá? Eu vou querer aqui gastar um tempinho
e eu pedi para o Rubão essas 2 aulas a mais, porque assim, como eu falei, eu não quero correr e também não quero também cansar, né? Como vai cansar, né, gente? A gente sabe que vai cansar ter aula até às 5 da tarde. Hoje vai ter uma canseira aí, mas eu acho que então a gente tem que produzir, beleza? Então é o seguinte, a gente está no momento aqui da história em que a história geral tem muito a ver com a gente. Então eu preciso falar com vocês sobre conceitos de história geral e muita coisa, não só desse período aí. Eu quero ver se vocês estão bem quando quando eu fizer assim questões sobre Revolução Francesa. Vocês lembram da Revolução Francesa? Qual o período da Revolução Francesa que eu estou falando? Então eu vou falar, sei lá, do período do Napoleão, vou falar do período das revoluções do século XIX, teorias que cresceram lá no século XIX e as teorias de agora. Tá? Então, eu preciso que vocês estejam aí afinados, né, afinados, em sintonia, em conjunto comigo, para a gente fazer esses exercícios juntos. Aninha, dúvida? Você levantou a mão, vamos lá. Professor, eu tô com uma dúvida em relação à aula passada, porque eu fui fazer um Vamos lá. exercício e tava falando, tipo, da situação dos cassinos na era Vargas. Como era a situação deles? Então, era liberado, né? Aquela época ainda existia uma liberação, né? Uma disputa que se colocava naquela época, tinha uma liberdade maior sobre essas questões. E a gente vê que hoje em dia também tem um grupo que quer liberar aí o jogo, né? Essas questões, ao mesmo tempo tem outro grupo que é contra. A gente vê que foi proibido cassino, foi proibido algumas coisas, mas a gente tem liberação de outros tipos de jogos, com clubes, então as pessoas deram um jeito aí de burilar tudo isso. Né? Existem clubes de pôquer, clubes de outros tipos de jogos, e que aí foi cunhado depois um negócio chamado jogos de azar, né? E aí, para quem vai esse dinheiro, se é só uma lavagem de dinheiro, como controlar esse dinheiro, que por aí vai, no caso do Brasil. Naquele período tinha, né? E aí começam a surgir umas forças contrárias, né, para acabar com os jogos naquele período. Você quer fazer esse exercício, Aninha? Eu pego ele aqui na apostila, se você lembrar aí É o qual que era. exercício 7, da página 214. 214? É da apostila de exercícios, geral. Tipo, que tem tudo de humanas. É de tarefa, Bruno. Deixa Eu acho que a sua numeração que é diferente de página. a minha é diferente. Deixa eu ver se eu acho agora aqui, então. É a que pega a parte do populismo, o tópico. Eu não tenho, gente. Putz, eu não tenho esse caderno. Aí é que tá. Como é que fica? Sem problemas, professor, já tirou a dúvida, porque a alternativa está dizendo que pôs fim aos cassinos. Só que eu fiquei em dúvida se pôs ou não. Já matou? Já. Obrigada. Então, olha só. Imagina. Depois, se vocês quiserem, aí eu libero, vocês pegam um exercício, como eu não tenho caderno, aí eu libero para vocês compartilhar a tela, a gente faz junto. Sabe por quê? Porque, assim, tem exercícios que a gente vai ler, e aí no exercício, tá errado, mas por que tá errado? Tudo bem, você sabe que a certa é tal, mas você sabe por que aquela tá errada? Qual é o conceito que foi mal utilizado ali, né? O que foi mal colocado? Todos esses conceitos. Para quem tem dificuldade de história, hoje eu queria ver se a gente conseguia também fazer exercício escrito, né? Começar aí a fazer um exercício escrito com vocês. Bom, uso para eu compartilhar minha tela, tá? Eu vou sumir aqui com os vídeos, porque aí eu consigo escrever e usar mais tela para escrever com vocês, vou pôr vocês aqui para baixo. Então, a gente estava na aula passada, vamos lá, opa, a gente estava falando do governo Dutra, certo? E aí eu fui avançando até quase a morte do Vargas, eu citei um pouco sobre a morte do Vargas, tentei preparar para o que vem depois, certo? Eu, aqui, estou com essa tela
não sei se vocês estão vendo aí minhas aulas, governo Dutra, eleições. Então, a gente viu que o Dutra, nas eleições, usou aí um pouco da máquina do PSD, né, junto com o PTB, né, pregando que prega muito mais esse nacionalismo, próximo aos sindicatos. E a gente viu que a partir de 47, logo depois da Constituição, ele tem uma mudança, né, de plano de governo muito grande, né? Ele sai daquele liberalismo, aí fica o que eu quero que vocês percebam, que vai ficar muito claro essa briga entre esse nacionalismo e esse liberalismo. E o governo Vargas, depois, ele é completamente tudo isso, né? Então, a gente percebe, né, que o projeto nacionalista, que condenava essa remessa de lucros das multinacionais, empresas internacionais, chamavam de exploração do território dos trabalhadores brasileiros, enquanto que os liberais achavam que o menor intervencionismo do Estado levaria a cada vez mais um desenvolvimento, isso levaria a um progresso do Brasil, né, porque o Brasil não consegue sair dessa alavanca. Então, os conceitos de hoje, gente, é o seguinte: cuidado, né, para escrever. Eu fico pensando mais em redação, prova de segunda fase. Cuidado na hora de escrever, porque fala, né, você lê aí por aí, o cara é liberalismo, não tem intervenção do Estado na economia. Não existe, né, economia sem Estado, não existe isso. E ninguém é louco, ninguém ficaria famoso aí, ninguém teria renome de escrever um livro que é lido até hoje, como, né, fala aí sobre as ideias do liberalismo. Então, para falar que o cara pregava não interferência do Estado na economia, não tem como, né? Seria a menor intervenção do Estado na economia, né? Então, esses caras abrem para importação, eles abrem aí cada vez mais para os interesses internacionais, abrem, portanto, cada vez mais para a dívida externa ser ampliada, e a gente tem que começar a conversar sobre isso, né? Ter uma dívida externa e ter um interesse tem muito a ver com os tempos atuais. Olha só, né? Quando a gente fala, e aí, o governo atual, olha só, a gente está vivendo mais ou menos esse momento. O governo brasileiro atual está vivendo essa crise, né? Essa crise econômica, diminuição das reservas, aumento dos gastos do governo com referência ao que se arrecada e, ao mesmo tempo, ligando aí aos interesses internacionais. As críticas que são feitas ao governo atual são praticamente as mesmas, né, que eram feitas naquela época. Porém, necessita aí ter um meio termo de uma certa regulamentação, né, nas bases das importações, uma regulamentação do que a gente viu. Então, por exemplo, neste ano, a gente viu aí as questões com relação ao arroz, a gente viu com relação ao etanol, né, com a cana-de-açúcar. Então, produtos que são de interesse do Brasil. Vamos lembrar, você tem que ter na cabeça, então aí eu faço uma pausa aqui para vocês olharem para mim, vocês têm que ter uma pausa aqui e pensar bem, o que o Brasil faz? O Brasil é um exportador de quê hoje em dia? Né? Quais são os interesses do Brasil no mercado internacional? O Brasil é um grande exportador de quê, gente? Vamos lá, quem me ajuda? O Brasil exporta o quê? Produtos Soja. aí, soja, por exemplo, o que mais? Commodities. Certo? Commodities, o que mais? Existem empresas multinacionais aqui, transnacionais, que exploram o território, como a ex-companhia Vale do Rio Doce. Bauxita também. Isso, minérios, né? Estamos falando aí. Isso foi uma grande briga do governo com relação principalmente às terras indígenas. Aí teve uma viagem que ele foi para a China, ficou falando, né, tem um negócio aí que vai ser a salvação do planeta, que eu vou achar agora, que tem muito, que é o tal do nióbio, não foi isso que foi falado? Então a gente tem, né, o Brasil, portanto, vocês percebem, ele não é um exportador de tecnologia, apesar do Brasil ter grandes tecnologias, tecnologia de ponta, ele exporta tecnologia de ponta em poucos assuntos. Se a gente pensar na economia do Estado brasileiro, isso daí é mínimo com relação à soja, com relação à carne, com relação aí ao próprio etanol, com relação a tudo isso. Então, o Brasil, você vê, as interferências que a gente viveu agora são as interferências, por exemplo, o Brasil vai comprar e vai favorecer a entrada de arroz dos Estados Unidos. Você viu o caos que gerou isso daí.
né? Vocês viram com relação ao problema ligado, né, às interferências do mercado internacional. Então, existem os grandes compradores do Brasil e esses grandes compradores, o que eles querem? Eles querem, pô, você vai comprar algo, né? Você vai comprar agora um brinquedo do Dia das Crianças. O que que você quer? Um brinquedo, né, que seja de qualidade, mas no preço mais razoável. E como que se consegue chegar a esse preço mais baixo? Né? Então, como é que funciona essa economia? Existem diversos lugares aí que eu vejo e que eu queria conversar com vocês para a gente seguir as nossas aulas daqui para frente, é que o Brasil, principalmente dessa era Vargas em diante, o Brasil não é apenas aquele exportador de café, mas o Brasil, como até hoje, é um grande exportador de commodities, né, de produtos primários, portanto, ou seja, né, agropecuária, minerais, né, e ainda carente de muita coisa para se desenvolver dentro do Brasil. Falta saneamento básico, falta alimento, a gente tem fome dentro do Brasil. Como é que pode isso? Né? Exportar carne, ter fome. Então, essas brigas, essas disputas fazem parte do cotidiano de quem lida com a economia. Então, de vez em quando você abre o jornal ali, você está vendo lá, a bolsa caiu, a bolsa subiu, foi devido ao que aconteceu. E a explicação sempre é simplória ali, né? A explicação sempre é uma coisa muito tosca, para falar a verdade, certo? Então a gente precisa começar a entender melhor o que acontece com a Bolsa de Valores, o que é essa tal Bolsa de Valores, né? Eu não sei se vocês todos entendem desse assunto, como assim a Bolsa de Valores, a inflação é bom, deflação é ruim. Outro dia o jornal estava mostrando que a inflação está voltando agora no Brasil, mas que no período aí, sei lá, de março, abril, março, o Brasil teve a inflação negativa, chamada deflação. E aí começam os papos, né? Que foi uma deflação, então a deflação é positiva para o Brasil. Ou seja, deflação significa o quê? Queda do preço. Vocês sentiram no bolso de vocês o preço de alguma coisa cair? Aí é que tá, né? Aí de repente vem lá aumento do preço do petróleo na refinaria e a gasolina já aumentou aqui no posto de gasolina antes de aumentar na refinaria, né? Antes de chegar o caminhão. E isso daí de repente você vai no mercado, o cara fala, pô, a cerveja aqui já aumentou o preço porque aumentou o preço do petróleo. Você fala, meu, peraí, mas cerveja não é feita de petróleo. Não, mas aí tem o transporte. A economia, portanto, ela faz o funcionamento. Quando a gente fala a economia, significa que existem diversos assuntos, diversas realidades misturadas que devem ser geridas pelo de liberdade para atuar mais ou menos. Como a gente viu aí, modelos de Estado, desde o início do século XX, alteraram essas realidades e mostraram, né, que é capaz de um desenvolvimento a partir de certo modelo, como, por exemplo, o capitalismo, que foi aí a partir do New Deal nos Estados Unidos, com a crise de 29, a reconstrução, as duas reconstruções da Europa, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, sempre mantendo-se ali no topo da cadeia. O Japão, destruído pela guerra, voltou a ser uma potência. A China, que foi arrasada pela guerra, é uma potência e está se transformando numa das maiores potências do planeta, ou sempre foi uma das maiores potências do planeta. E a gente está nesse momento aqui falando do período Vargas e etc., vésperas das revoluções que ocorrem nesses estados, né? A gente está vendo lá pós-guerra, por exemplo, então, quando eu estou falando, né, eu li um texto à tarde com vocês falando sobre um estudo de que o Monteiro Lobato apontava a miséria na China, né? E a miséria na China foi muito propagada, por exemplo, pelos japoneses. E os japoneses estão entrando em aliança com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, no pós-guerra, está querendo ter suas zonas de influências e usa como pretexto o tal do capitalismo, né? A ideia dos Estados Unidos, quando a gente fala, os Estados Unidos é um país que prega os Estados Unidos, uma democracia liberal. Democracia liberal que para eles, mas não para fora, né? Quando eles entraram, por exemplo, no Vietnã, entraram, por exemplo, com embargos aí do Irã, de Cuba, né? Guerra da Coreia e outras guerras, ou no Iraque, né? No Kuwait, qualquer guerra que você coloca aí, ou 20 e poucos estados aí que
que tem intervenção militar direta dos Estados Unidos, a democracia não é plena lá, né? E nem foi estabelecida. A crise ainda estabelecida naquelas regiões serve cada vez maior para a interferência dos Estados Unidos. Pensa bem comigo, né? Pensa bem agora comigo. Se eu tenho um Estado forte, esse Estado forte, o que vai acontecer? Eu tenho cada vez menor ingerência sobre aquele Estado que ele é forte. E o governo Vargas, ele mostra isso, um nacionalismo em que o Vargas negociou os estados, com esses estados todos, mesmo sendo ele forte ou não. A gente teve isso na era Lula, né? E o Lula se beneficiou de uma crise mundial. A crise mundial que vinha lá de 2008 mostrou muito bem isso, né? Que os estados, grande parte do primeiro mundo, que a gente chama, né? Esses estados super desenvolvidos, eles viveram aí um período de crise que levou todos eles, portanto, a uma necessidade de renegociar. E nessa renegociação abrem-se brechas, aberturas, que grandes presidentes, estados fortalecidos, sem, portanto, uma crise política interna, conseguem favorecimentos para si, né? E isso é a busca do que os nacionalistas vão usar de propaganda, portanto, para eles. E aqui a gente vê que é uma diminuição da força dos projetos liberais ou neoliberais hoje em dia. Então, esse jogo entre, né, o nacionalismo, o liberalismo, esse jogo entre o comunismo, o socialismo que existia da Guerra Fria e o capitalismo, no fundo, são zonas de interferência. Essas zonas de interferência, a gente tem que tomar muito cuidado para se pensar nisso, entendeu? Porque nem muito ao céu e nem muito à terra. Né? Como a gente sabe, né? Eu estava fazendo um exercício, eu quero continuar esse exercício hoje à tarde com vocês no aprofundamento. A gente vai entrar hoje nas nossas aulas na ditadura. Eu pretendo chegar lá no golpe que derruba o João Goulart. Então, nessa estrutura, eu coloquei numa análise de documento, por exemplo, na aula passada, né, retomando hoje, é onde a gente vai chegar. Os jornais, a imprensa, considerada aí um dos poderes de alicerce, né, da composição da nossa sociedade, do nosso mundo, esse mundo que a gente está falando, né, o poder dela, levou eles a apoiarem, por exemplo, o golpe em 64. Esse apoio ao golpe de 64 depois levou um retratamento, eles retrataram aquilo que eles fizeram, mas e aí? Né, fica por isso? Né? E aí? Significa, não, retratou, é uma fonte histórica, documental, está um erro histórico, passei uma fake news, e aí fica por isso? Você transferir uma fake news é uma coisa. Você ser dono de uma empresa que tem responsabilidade, formação, portanto, social, formação cultural, difundir ideias, você tem uma máquina dentro de você que é permitida pelo Estado e que ganha benesses com este tipo de Estado, é uma outra questão. Então, a questão é muito mais profunda, né? De falar da ditadura, a Rede Globo, ou os outros, o Estado de São Paulo, a Folha, que falava ditadura branda, e por aí vai, não é só ficar metendo pau ali no que foi escrito na capa do jornal. Aquilo pouco importa, porque por trás de tudo isso existia um projeto de se implantar dentro do Brasil esse tal desse medo. E desde as eleições de 2018, na verdade, há um pouco mais tempo, né, que 2018, existe um projeto de continuar mantendo na nossa sociedade este medo vivo nas pessoas. Então, assim, existe um medo da volta do PT, que o PT foi culpado de tudo isso. E a gente vê nos pronunciamentos hoje em dia das eleições, né? A gente percebe esse jogo político, essa jogatina política que... Opa, caiu, gente? Vocês estão falando aqui? Já faz um tempo, Pro, voltou. Me avisem aí, gente. Levanta a mão, alguma coisa. Então, vamos lá. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu quero falar com vocês agora profundamente sobre o conceito, o que é economia, certo? Vou falar de um setor da economia, que é a Bolsa de Valor. Na Bolsa de Valor você fala, o mercado gostou do pronunciamento do VAR. Quem é o mercado? Né, meu? Que bicho é esse aí que não existe? Que negócio, que trem é esse? O mercado, ou, sei lá, o mercado gostou. Como assim o mercado gostou? Né? Isso, o mercado não... Como assim o mercado, né? Alô? Como assim? Opa, aí, tá todo mundo aqui. Opa, então aí, que negócio é esse, né? Quando a gente fala de política,
como é que funciona essa política? Então, a gente percebe que está sendo montado agora, fim do governo Vargas, da primeira era Vargas, foi montado um Estado que rompeu com aquela oligarquia, isso é definitivo nas nossas aulas. Rompeu-se com aquele Estado oligárquico de que apenas a agroexportação, o setor aí rural, portanto, do Brasil, dominava a prática política, econômica, as diretrizes do Estado brasileiro. O Vargas conseguiu apoio de diversos setores, seja ele de uma elite urbana, seja ele da população, dos trabalhadores, de diversos setores, seja ele dos integralistas, fascistas, que levou ele a uma montagem de um Estado que deu poder a ele de montar um novo Estado que impede a volta daquilo que era antes. Isso nunca mais vai acontecer no Brasil, de ser um Estado oligárquico do café. Mas o Brasil ainda tem traços e resquícios desta oligarquia. A montagem desse Estado de agora, que a gente fala do governo Dutra, que eu chamei com vocês de redemocratização, muito disso, quando vem a ditadura, vai ser relembrado. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala desse período agora, que iremos estudar, tem muitos discursos aí que são, às vezes, embasados em uma parte só daquilo que interessa ao discurso e não ao complexo do que era realmente o Brasil. Vejam, o que eu quero dizer é o seguinte, vem um período de redemocratização, as forças e os jogos políticos, econômicos estão cada vez mais acirrados, virá um golpe em 1964, impondo um governo ditatorial com apoio das Forças Armadas, e este golpe levou o Brasil aí a quase 20 e poucos anos de uma ditadura ferrenha no Brasil, comandada pelos militares, com o respaldo de setores da sociedade civil, aí os ditos liberais empresariais. O que eu quero dizer é o seguinte, o que você vai querer hoje, quando a gente critica algo do governo hoje? Voltou? E hoje, Professor, deu uma travada. quando você vai criticar algo, portanto, significa querer o... Alô? Pronto, travou. Voltou? Travou. Nada. Vocês estão me vendo agora? Eu estou aqui, Sim, mas ainda está alô, travando alô. um pouco. Não? É só a câmera dando Não? umas Alô? travadas também. Ei. Eita, nós, que computador. Tá louco, vou falar para vocês. Louco. Tá funcionando? Vamos lá. Vamos tocar pau na nossa aula aqui, então. Tudo bem? Pode ser? Vocês estão me Professor, acompanhando tenta aí, desligar a câmera para ver se fica melhor. Porque tá travando um pouco ainda. Pronto. Voltou agora. O que eu quero Sim. falar com você. Melhorou? Se pausar e levanta a mão, gente, porque às vezes eu não vejo aqui no chat, tá? Por favor, me ajuda aí, porque o computador hoje tá que tá. Seguinte, turminha, então, a partir de agora, eu vou escrever aqui com vocês e falar sobre isso de economia. Então, assim, eu vou começar um blá, 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 uma hora, sobre, eu quero falar sobre o que tem, importa muito, exporta muito, exportar muito é bom, porque entra capital. Pô, depende do período, depende do momento, né? O Brasil está precisando de dinheiro. Exportar, se o real tiver supervalorizado, exportar não é legal. Então depende muito, né, da valorização cambial também, né? Não adianta você agora, por exemplo, que o real não vale nada e o dólar está aí a preços, né, históricos aí batendo, a gente falar, portanto, de uma exportação, você falar a exportação do Brasil bateu, ajudou na balança comercial, mas ajudou na balança comercial porque desvalorizou o nosso real. Se o real tivesse valorizado, essa é a pergunta que tem que se fazer. Se o real estivesse valorizado e fosse aí o dólar 1 para 1 ou 2 para 1, que já é bastante, né? O que seria dessa exportação? Ela traria, portanto, recursos para o Brasil suficientes? Então não vale a pena exportar.
A gente tem uma moeda, portanto, forte e sólida, que o melhor é trazer aqui para o mercado interno. Então, certo? Então, a gente tem que pensar nos diversos fatores que levam a tudo isso. Poxa, professor, a gente ainda fala de uma dependência do petróleo. Sim, desde a época do nosso amigo Washington Luiz, que vai ser deposto aí pela Revolução de 30, ele que falava que governar é criar estradas, ampliar aí, né? Tanto que a gente tem aqui em São Paulo, das principais rodovias, aí chama Washington Luiz, que vai para o interior aí tudo, depois dos Bandeirantes, né? A gente tem, né, essas questões falando ainda da dependência do quê? De transporte via o quê? Rodovias, ou seja, petróleo, caminhão, vai ali não só o diesel do caminhão, né? A gente está falando desde o pneu, desde a composição, da construção dos automóveis, da manutenção dessas rodovias, né, com pedágios altíssimos e etc. Então a gente tem uma carência no Brasil de outros modais aí de transportes. A gente tem aí falta de transporte de cabotagem, que seria ligar aí o litoral brasileiro, né? A gente poder pegar um navio aqui, um trem daqui para lá, e etc. e tal. Isso leva a um desenvolvimento e uma maior independência ao capital estrangeiro. Isso significa, portanto, para a gente pensar sobre esse período. Sobre esse período da democratização, o que eu quero deixar claro agora, que eu vou começar esse período da aula aqui, vejam, muita gente depois, né, com a queda do Vargas e etc., vai falar durante a ditadura que era a volta dessa democracia, sendo que essa democracia não foi tão democrática assim, né? Então a gente começa a repensar sobre tudo isso. Enfim, o que eu coloquei para vocês característica do governo Dutra, que mais cai aí para vocês em vestibular, é o famoso plano SALT, saúde, alimentação, transporte e educação, né, sendo coordenado pelo Estado. Nunca chegou a este desenvolvimento, né, planejado pelo Estado, certo? Mas está longe de ser uma planificação econômica como eram propostas pelos nacionalistas e mais extremo ainda pelos comunistas, ou como era na União Soviética do Stalin, certo? Crescimento, portanto, do Brasil chega a 6% ao ano, porém, com aumento da dívida externa, com aumento dos gastos e dos recursos e das reservas que o Brasil tinha. Ou seja, não adianta falar que o Brasil cresceu apenas 6% nesse período, se não tem um real desenvolvimento do Brasil. Naquele período, falava-se muito do PIB, né? E o PIB mede apenas uma parte da economia. Como eu coloquei para vocês aqui, olha, as exportações e importações têm essa relação de entrada de capital e saída de capital. Porém, tudo isso daqui depende das relações cambial, ou seja, se você não pensar, oh meu Deus, se você não pensar no câmbio, portanto, ou seja, quanto que está a relação entre o real e o dólar, né, ou outras moedas, a libra, o euro, se você não pensar e refletir como é que está valorizada a moeda, não está valorizada a moeda, você não consegue falar só sobre a exportação e a importação, portanto. Então prestem atenção, cuidado nos exercícios e cuidado na hora de redigir aí um texto por aí. A política interna do Dutra vai ser muito mais intervencionista nesse sentido da liberdade política. O Partido Comunista Brasileiro caçado, intervenção nos sindicatos, né, o medo que, portanto, tinha das elites com relação a cada vez maior liberdade do povo, né, cada vez maior liberdade de chegar aí novamente um Vargas. E a gente vê que nas eleições de 50, o Vargas ganha essa parada aí, né, com o apoio, portanto, de grandes grupos, principalmente dos caciques que eu coloquei para vocês aqui, que era a tal máquina pública, né, que é do PSD aqui, a tal máquina do governo, ou seja, né, aquilo que a gente fala daqueles caras que estão no poder, consomem tudo isso. E a gente vê isso muito hoje, né? As negociatas que se fazem para ser aprovada uma lei, para não ser aprovada uma lei, aí um que não gostou vai lá e desfaz tudo isso, solta o líder do PCC, volta, aí por aí vai, essas brigas internas. O Vargas ganhou aqui com nossos 48% do voto,
Mas a gente sabe que total dos votos eram apenas 8,3 milhões de habitantes. Portanto, não é uma enorme população que é colocada aí. Tudo bem, até aqui, alguma dúvida levantada, alguma coisa, posso continuar? Então, portanto, eu estava falando com vocês a partir de agora. Vamos lá, exibir. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui para vocês. Professor, Oi, é que eu não consigo levantar a mão. Uma coisa que não ficou muito clara para mim ainda é que, tipo, por exemplo, eu entendo que se a moeda desvalorizar, tipo, por troca, né, de câmbio, eu vou receber mais em reais. Mas, tipo, com a inflação não dá na mesma? Eu não entendo ainda, tipo, a estratégia econômica sei lá, dos agricultores. não, não dá na mesma, não dá na mesma, né? Porque, primeiro, então vamos lá. Então vamos falar um pouco aqui de economia, certo? Vamos fazer uma pausa aqui, pensar um pouco de economia, porque aí vai facilitar as nossas aulas daí para frente. Primeiro, se a gente tem aqui, vamos falar um pouco sobre inflação. O que é a tal da inflação? Inflação, certo? O grande problema da inflação é quando ela está sobre quando ela não tem um controle. Então, quando existe um descontrole inflacionário, isso daqui significa crise. Crise porque o governo não consegue gerir as necessidades internas, portanto. A inflação significa diretamente um aumento nos preços, certo? Um aumento nos preços. Quando a gente fala de inflação hoje em dia, David, a gente está falando que existe um índice geral de preços ao consumidor, existe o índice de preços do multimercado, então existem variações da própria inflação. Por exemplo, uma fábrica, o que ela precisa para produzir são insumos que não são os mesmos insumos que uma população usa. Então, esses preços variam. Então, para tomar a média desses preços, né, existem aí os índices, né, que são levados aí diretamente para empresas, para fábricas, para produção, então índices que vão deixar a produção, portanto, mais cara, ou seja, eu estou falando lá de aumento do petróleo lá nas usinas. Então, eu estou falando que a produção ficou mais cara. Se para produzir algo ficou mais caro, eu vou vender esse produto repassando esse custo a mais. E aí, portanto, esse preço, quando chega, portanto, no mercado, ou seja, estou falando ali nas lojas, né? Então, portanto, estou falando aí de mercado, de loja. Mercado, eu estou falando de supermercado, né? Ali de compra de alimentos, etc. Então, existe na produção, na geração de alimentos, então, portanto, eu estou falando de produtos, então, de custos de lojas, certo? De custos de vida, custos que vão levar à geração de produtos. Ou seja, a gente está falando primeiro que os preços aumentam na produção. A produção aumentou, aumenta para o preço na loja. A loja aumenta, portanto, aumentou o preço, certo? Ficou, portanto, mais caro o preço das coisas, certo? A gente está falando do alimento. Então, o cara para produzir alimento ali, então, o cara para fazer enlatados ou então para levar insumos para galinha, para isso e tudo, ficou mais caro. Ou para transportar, portanto, ração para o gado, para a pecuária, para todo tipo de produção de alimentos, geração de alimentos, para transportar o alface, que seja, ficou mais caro. Então, o alimento aumenta o preço. Esse aumento de preço significa um aumento no custo de vida, certo? E, geralmente, um índice de inflação ele vai ser estipulado no final do ano para o aumento de salários. Então, o salário deve ser reajustado, então os salários, ou seja, as pessoas que recebem precisam ter um certo reajuste, certo? Esse reajuste significa girar uma bola novamente, porque o cara que produz, olha só, o cara que produz, então provavelmente vai ter um aumento de salário, o cara vai ter que pagar maior salário. Então, o cara vai ter que aumentar o preço da produção.
e vai aumentar, portanto, a inflação, e vai aumentar o preço do alimento, que vai aumentar o preço dos custos das coisas. Ou seja, vira uma bola de neve. Isso leva a um certo descontrole da inflação. E se o governo não consegue conter essa cadeia produtiva, essa cadeia de produção, que significa não só da produção nas fábricas, mas a produção, portanto, eu estou falando aqui dos trabalhadores, o governo não consegue negociar tudo isso, a gente vive uma crise. Porque também, se o trabalhador não recebe um reajuste no seu salário, o seu poder de compra diminui. Se o poder de compra diminui, o custo de vida que está aumentando não vai ser o custo de vida ligado ao custo de vida dele. E ele não vai conseguir pagar e comprar o que ele comprava antes, não vai conseguir pagar tudo isso antes. Então, quando a gente está falando de inflação, significa, portanto, tradução, uma desvalorização da moeda, certo? Da moeda. Se a moeda está sendo desvalorizada, ou seja, o que eu comprava com R$ 1 antes, eu não compro mais com o meu R$ 1, significa que minha moeda, portanto, desvalorizou, certo? Ao mesmo tempo, uma deflação significa que o cara tem que baixar para o custo das coisas dele. Significa que ele está produzindo mais, então tem mais produção no mercado. Então, existe uma outra coisa que a gente fala aí, o mercado, mas não o mercado agora, como eu estou falando para vocês, o mercado ali que você compra, o mercadinho, o dia e etc. Estou falando o mercado como no geral, ou seja, a ideia, né, da demanda, da compra e venda, né, ou seja, a procura, né, ou seja, aquele jogo que existe no mercado entre a tal da oferta, né, e da procura, ou seja, da demanda, né? Ou seja, essa relação entre oferta e procura tem que estar estável. Não adianta todo mundo procurar arroz, né? Ou seja, todo mundo procura arroz, o que eu vou fazer? Come macarrão. Isso não resolve, né? Porque todo mundo come macarrão, todo mundo come arroz. Então, o preço de alguns tipos de produtos que compõem esse índice aqui são, né, sustentados pela inflação e pelos reajustes trabalhistas. E essa relação da oferta e da procura, ela sempre no Brasil foi deficitária, ou seja, o Brasil tem muita gente com fome, então tem muita gente procurando sempre comida, né? Então a gente precisa ofertar cada vez mais comida no mercado interno. Ou seja, a gente precisa fazer com que a moeda valorize, porque se a nossa moeda desvaloriza, como eu coloquei aqui para vocês, o cara que produz aqui, vamos lá agora falar sobre balança comercial. Pensa comigo aqui, ó, David, balança comercial. A balança comercial, ela é um dado colocado aí entre o quê? Exportação, vamos lá, computador, vamos lá. É um dado colocado, né, como se fosse um dado entre a exportação, certo? E a importação. Veja, se eu estou cada vez mais desvalorizando a minha balança vai pender mais para um lado. Ou seja, se a minha moeda vale pouco, veja, se a minha moeda ela vale pouco, ela caiu, então desvalorização do real, o que eu pretendo? Eu ganho muito mais com o dólar, certo? Ou seja, se eu vendo para fora, significa uma entrada de capitais. Porque antes, se eu vender aqui para dentro do mercado, o meu mercado interno, então, portanto, o meu mercado interno, se eu vendo para o mercado interno, eu vou ganhar em real. Olha só, eu ganho no real e o real está desvalorizado. Se eu vendo no mercado externo aqui, ó, ou seja, se eu pego agora e vou aplicar no meu mercado externo, eu vou ganhar em dólar. Ou seja, essa moeda minha desvalorizada favorece cada vez mais a exportação em detrimento ao mercado interno. Veja bem agora, eu tenho um outro cenário. Eu tenho um cenário em que o real valorizou. Ou seja, eu tenho uma produção cada vez maior. Vejam bem, olha lá, eu tenho uma produção cada vez maior, então a oferta no meu mercado interno está maior, o preço das coisas começam a diminuir, o custo para produzir essas coisas está cada vez menor. Então, eu, para viver,
eu não preciso gastar tanto quanto eu gastava antes. O meu custo de vida, portanto, começa a diminuir. Ou seja, eu tenho uma maior oferta agora aqui no mercado interno. Esta maior oferta no mercado interno está suprindo as necessidades desse mercado interno aqui, portanto. Ou seja, o que vai acontecer? O meu real vai valorizar. Se eu tenho meu dinheiro valorizado, eu não ganho mais tanto quanto eu exportava. Porque para exportar, eu preciso pagar ainda os tributos internacionais, eu preciso levar lá longe, gasta muito mais petróleo, gasta muito mais com transporte, paga, né, tarifas alfandegárias, etc. Eu prefiro vender aqui no meu mercado interno, então fica mais barato aqui e eu ganho a mesma coisa vendendo diretamente no meu mercado interno, mesmo que seja em real. Mas se o meu real está em valor valorizado, eu tenho um poder de compra cada vez maior. E a circulação, portanto, de dinheiro no meu mercado interno, ele é melhor. Então, se eu tenho uma inflação sob controle, eu tenho, portanto, a valorização da minha moeda. Se eu tenho a valorização da minha moeda, eu estou favorecendo a importação em vez de exportar. Ou seja, eu estou valorizando o meu mercado interno. Ou seja, eu estou, portanto, tentando cada vez mais desenvolver o Brasil. Isso, gente, numa economia ideal, né? Quando a gente está falando de Brasil, o Brasil ele ainda é um país ainda em desenvolvimento, precisa muita coisa ser feita no Brasil, tem muita área aí, região ainda pobre, né, miserável e etc. Então, a inflação, a balança comercial leva, portanto, o país a ter um outro fator. Vejam, eu tenho um fator que é importantíssimo, vejam, dívida externa. O Getúlio Vargas, né, naquele período, tem um grande ministro do exterior que vai negociar essa dívida externa. Então, se o Brasil vai ter que pagar os seus dólares, olha só, né? Deixa eu voltar aqui que ficou errado. Se o Brasil vai ter que pagar a dívida externa, então, ou seja, tudo isso que é arrecadado aqui com a exportação, veja, vai sair tudo que eu arrecadei. Ou seja, a balança comercial, sendo favorável ou não favorável aqui no Brasil, pendendo para um lado ou pendendo para o outro, significa que o Brasil está perdendo capitais, ou seja, saída de capital. Ou seja, o Brasil, né, em vez de ter uma reserva, e essa reserva leva, portanto, a um maior investimento interno, olha, eu posso pensar no que eu preciso em fazer, saneamento, escola, hospital, etc. e tal, aumentar os salários, eu não, eu estou perdendo capital. E, ao mesmo tempo, né, existe um negócio chamado juros, e esses juros aqui da dívida externa vai comendo solto, vai aumentando sua dívida. Se você não paga, a dívida vai aumentar cada vez mais. Então você precisa quitar essa dívida e quitar essa dívida e ter um governo forte, portanto, significa que você tem cada vez maior autonomia, cada vez maior independência, portanto, com relação às suas decisões. Ou seja, eu preciso investir em escola, eu tenho capital para isso. Então, quanto menor a dívida, certo? Maior a autonomia. Então, quanto menor a dívida, maior a autonomia. Quanto menor a dívida externa, maior a independência que a gente tem para fora. Ou seja, para o Brasil, esses fatores, né, tem tudo a ver com o que a gente chama aí dos mercados de valores, a famosa bolsa de mercado, a bolsa de valores. A bolsa de valores, né, quando você investe na bolsa de valores, hoje em dia está se falando muito disso. O que é a tal bolsa de valores? A bolsa de valores é o seguinte: você tem uma empresa, então, portanto, você vai lá, tem uma empresa, você produz, sei lá o que, bonecos aí para vender no Dia das Crianças. Então, nessa sua fábrica aqui, você está lá produzindo cada vez mais. Então, você coloca os seus insumos, certo? Então, você tem aí insumos na sua fábrica e você tem os trabalhadores, certo? Os trabalhadores. E você tem seus gastos também nessa sua fábrica. Então, você tem lá que pagar a conta de luz,
certo? Você tem que pagar a conta de luz, você tem que gastar com seus insumos, você tem que pagar a água, então você tem gastos, né, pagar as contas para funcionar essa sua fábrica daí em diante. O que acontece? Você vende, então sai o seu tal do seu produto daí para frente. O que acontece? Você vai na Bolsa de Valores, então você passa por uma coisa chamada Comissão de Valores Mobiliários, e nessa Comissão de Valores Mobiliários, ela vai valorizar ou dar um valor, um capital à sua fábrica. Olha, a minha fábrica vale tanto em dinheiro. Vamos aqui na aula de história pensar que a sua fábrica vale aí 100 capitais, R$ 100, por exemplo, certo? Se eu tiver duas fábricas, eu consigo capitalizar, construir outra fábrica. Então, eu vou lá na Bolsa de Valores, a CVM fala para você, com 100 capitais, você vai emitir, então você vai ter a emissão de ações, papéis, certo? Ou seja, você vai mandar papéis, ou seja, você vai fazer aí o que eles chamam hoje em dia de IPO, né? Você vai lançar aí papéis novos de uma fábrica nova, uma startup e etc. na Bolsa de Valores. E você vai vender, portanto, essas ações na Bolsa de Valores. Então, se você vender lá 50% das suas ações, você vai arrecadar os seus cinquentinha, certo? R$ 50, 50 milhões e por aí vai. E com esses 50 milhões, você vai poder gerir a partir de agora e construir novas fábricas, então, portanto. Olha só, aquela empresa que existia antes, ela tinha lá, naquele momento anterior, ela tinha a fábrica 1, agora ela tem a fábrica 2. Ela tinha um tanto de trabalhadores, agora ela tem 2 vezes mais trabalhadores. Se você for pensar num total geral, lá na frente, quando estiver produzindo e vendendo tudo isso, significa que esta empresa, que antes valia lá os seus 100 contos, hoje, ou então na Bolsa de Mercadorias e Futuros, ela vai tender a valer 2 vezes mais, ou seja, 200, né? Ou seja, quem comprou lá as ações, vejam bem, quem comprou uma ação lá naquele período anterior, pagou o quê? Cada ação valia, né, R$ 100, lá todas as ações valiam R$ 100. Uma ação, portanto, valia R$ 1, certo? Então, o cara que comprou lá 50 ações naquele período, 50 ações, gastou lá quanto? Aquele seu cinquentinha, certo? Agora, isso quando valia 100. Agora o mercado mudou, vale 200. E nessa nova realidade, o mercado valendo 200, as mesmas 50 ações, vejam, agora valem quanto? O dobro, R$ 100. Então, o cara pôs R$ 1, ele vai ganhar 2. O cara pôs 50, vai ganhar 100. Então, o mercado de ações, portanto, passa a ser um mercado que vai variando conforme aí o cara vai construindo a fábrica, tem gastos, tem compra disso, gasta, e etc. e tal. E ele vai variando conforme as orientações do mercado. Então, essa seria a ideia de uma ação aí em crescimento. Então, você tem um Brasil, né, e um mercado que expandiu, vejam, você tinha uma fábrica, agora você tem 2 fábricas, você tem o dobro de produção, né, você produz o dobro, então você oferta o produto mais, então você tem o dobro de oferta. E aí que entra aquela questão, David, que você fez no começo. Olha lá, vou voltar aqui. Se a produção está aumentando, eu tenho que pensar se essa produção está aumentando e a moeda está valorizando, o governo, portanto, conteve e não vive um momento de crise, a gente tem uma moeda, portanto, valorizando. Então, eu vou vender esse produto dessa minha nova fábrica no mercado interno. Então, eu vou cada vez mais valorizar o meu mercado interno. Então, fica mais fácil importar, ou seja, se a minha moeda vale mais, significa que o preço do dólar vale menos. Então, está mais barato trazer as coisas de fora, se o dólar está mais barato. E como o Brasil é um mercado carente, o Brasil vai importar principalmente aí maquinários,
vai importar tecnologias, investir principalmente nessa ideia de tecnologia. E essa vai ser a grande briga, principalmente quando existe na relação entre o governo do Vargas e do Dutra, com os nacionalistas e com os liberais, nessas brigas em que, olha só, se eu fortalecer o meu mercado interno, eu consigo abrir, então. Então, se eu tenho um projeto cada vez mais liberal, então, portanto, se eu tenho um projeto cada vez mais liberal, eu vou cada vez mais abrir as importações, ou seja, eu vou trazer importação, eu vou trazer coisas de fora. Favorecer a importação, principalmente dessas coisas que são deficitárias, principalmente das seções de tecnologias. O Vargas vai ter esse mesmo discurso. O Vargas vai falar tudo aquilo que não tenha problema ao nosso mercado interno. Ou seja, tudo aquilo que não vá competir, principalmente com nossos produtos internos, né? Ou seja, aquilo que não seja produzido no Brasil. Porque se for produzido no Brasil, o que significa? Que eu estou competindo. Se eu trouxer coisa de fora que já tem no Brasil, bens de consumo, etc. e tal, né, significa que eu estou competindo com o Brasil. Então, aí o preço das coisas e o lucro dos meus produtores, mesmo que o cara abra outra fábrica, ele não vai ganhar. Num outro lado, se a gente pensar num projeto nacionalista, né, no projeto nacionalista, ou seja, o nacionalismo econômico, ele vai favorecer o desenvolvimento interno, ou seja, desenvolvimento interno com ajuda principalmente o papel de quem? Do próprio Estado. Não precisamos dessas fábricas de fora. O país vai, portanto, apoiar agora a indústria nacional e produzir tudo isso que falta, né, para chamar o Brasil de um país desenvolvido com capital nacional. Se o Estado está investindo em novas fábricas, o Estado, portanto, vai querer dificultar a concorrência internacional, vai querer valorizar a moeda, o Brasil vai querer, portanto, ter um potencial econômico maior. Então, esse jogo aqui que a gente está vendo, né, durante todo esse período do Vargas, principalmente entre esses dois polos, eles coincidem em algumas questões, que é o que? O desenvolvimento, a ideia de progresso, certo? A ideia do crescimento. Só que falar em Brasil de progresso, de crescimento, não pode ser esquecido falar de quem? Principalmente dos trabalhadores. Como é que você vai falar de um Brasil que tem progresso se tem fome? Como é que você pode falar de um país que vai se desenvolver se ele ainda tem questões pendentes de saneamento, de violência, falta de escola, de saúde pública e etc. Então, esses modelos aqui do desenvolvimentismo que se deu nesse período, eles variam bastante, né? O governo Dutra pendeu muito para um lado e depois ele cai para o outro. O Vargas, ele já é muito mais para o lado nacionalista. E neste governo Vargas, a gente percebe, portanto, o apoio do próprio Vargas, que vai ser ligado a esse grupo, principalmente do seu próprio partido, que era o tal do partido, né, do PTB aqui, que é o partido varguista, do qual ele é o grande líder. O partido que se diz aí, né, ligado aos próprios trabalhadores, que precisa, portanto, controlar os sindicatos. Vejam, se eu controlo os sindicatos, eu tenho do meu lado, com o governo, eu tenho os trabalhadores negociando comigo. O que eu estou negociando com os trabalhadores? Os salários. E quem, portanto, vai negociar comigo e tem que negociar comigo a relação do salário dos trabalhadores são os empresários. Então, eu tenho esse grupo que se diz liberal aqui, né, que tem esse mercado liberal, portanto, ligado principalmente aqui à era Vargas, certo? Nesse período liberal, tendo uma certa dependência do próprio Vargas aqui, que é essa dependência da ligação entre os trabalhadores,
para gerar cada vez mais capital. Então, se o Brasil desenvolve, tem essa relação. Tudo bem até aqui? Tudo bem, David? Ficou claro essa explicação para vocês Ficou. sobre a... Ficou? Ou seja, você percebe, não dá para falar só, então a inflação, então tinha a balança comercial, tinha dívida externa. Depende de quantos fatores. Como é que estava a inflação? Estava tal. Como é que estava a balança comercial? Tal. Como é que estava a dívida externa no Brasil? Tal. Como é que está a Bolsa de Valores no Brasil? Tal. A partir dessa conjuntura de fatores, você consegue traçar aí, né, aí uma ideia de o que foi essa política econômica. Eu não posso chegar para vocês e simplesmente virar para vocês e escrever assim, Dutra, governo Dutra, crescimento, né? Seria muito fácil, crescimento 6% ao ano. Ou seja, e aí, o que mais que aconteceu? Né? O Dutra cresceu, mas teve investimento? Não teve investimento? Teve uma abertura? Como eu coloquei para vocês, o Dutra ele vai aumentar a dívida externa. Ele vai ter um crescimento, mas aumenta a dívida. Se ele aumenta a dívida, significa que o Brasil está saindo do capital, como eu coloquei aqui, saída de capital. Ou seja, o Brasil está perdendo a autonomia. Então, quem vem depois? Vem depois o nacionalismo. Então, tem essa variação entre um liberalismo e uma certa política internacional com o aumento da dívida externa. A gente tem cada vez menor autonomia, mas menor independência, e, ao mesmo tempo, a gente está falando do governo Dutra, e a gente não pode esquecer do alinhamento que existe, principalmente do governo Dutra, aos Estados Unidos, aí, certo? A gente está falando de uma época da Guerra Fria, né? E esse alinhamento do Brasil vai ser decisivo para tudo que vai acontecer pela frente, inclusive para o golpe em 1964. Nessa conjuntura toda, a saída do Dutra do poder, né, o fim do governo Dutra, portanto, certo, mostra tudo uma construção, portanto, muito ligado a esses intervencionismos aí, né? Ou seja, o Dutra, ao mesmo tempo que abre, ele precisa ter cada vez maior autonomia. Como que vai acontecer isso, né? A gente vê que, em contraposição ao Dutra, vem o nacionalismo do Vargas, que cria o quê? Né? O Vargas ele vai para uma pensão nacionalistas aí, certo? Vargas, ele vai ter um crescimento, mas de forma nacionalista. Esse nacionalismo aqui, nacionalismo do Vargas, aqui vai criar a tal da Petrobras, vai criar a tal da Eletrobras, Eletrobras, certo? Ou seja, isso tudo vai ser criado aqui por decretos, imposição, né? Se o Vargas tem que impor, significa que dentro do jogo político o Vargas não está tão assim poderoso como ele já foi um dia. Então a gente tem, né, aqui ideias, né, e mudanças muito graves acontecendo no governo do Vargas. E este segundo governo Vargas aqui, ele vai acontecer, né, em meio a um momento em que ocorrem greves. E essas greves, para ser resolvidas essas greves, ele chama um cara que estava como chefe do seu partido, ministro do Trabalho, que vai ser o nosso amigo João Goulart. Lá, certo? O João Goulart chega ao poder, já recebe uma porrada na cabeça ao mesmo tempo da oposição, que é, ao mesmo tempo, ele lida com a greve, contém a greve. O João Goulart, deixa eu aumentar aqui, porque senão fica difícil de escrever, turminha. O João Goulart lida com as greves, coordena os sindicatos, organiza tudo isso, propõe aí um aumento do salário mínimo, né, de 100% do aumento do salário mínimo, e ele vai receber o famoso Manifesto dos Coronéis, certo? A oposição, portanto, está dando a oposição está dando a cartas aqui desde sempre. Ou seja, o Vargas, né, e com o seu ministro aí, João Goulart, querendo aumentar, conter a greve, fazendo propaganda, aumento do salário mínimo,
não consegue aí conter a oposição. Ele tem um jogo que seria o populismo com os trabalhadores, mas ele pega uma oposição cada vez mais ferrenha. E vamos lembrar que a oposição do Vargas vem desde as eleições, né? Ou seja, a gente tem um Vargas, então, aqui, né, que vai ter que viver e conviver com essa oposição que tenta seguidamente o derrubar. Ou seja, a UDN, que é, né, o partido aqui liderado principalmente por um cara chamado Carlos Lacerda, né, vai aí criticar desde as eleições do Vargas, vai falar de fraudes, corrupção, fraudes, vai falar que é um governo corrupto, né, corrupção, vai buscar a moralidade dessas questões. Ele tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa, né, e dada a Tribuna da Imprensa, ele usa a máquina do jornal para criticar o Vargas, tentar manipular dados e por aí vai, certo? Ele é conhecido também pelas suas críticas de O Corvo, certo? O Corvo porque é aquele cara, né, tipo o urubu que fica rodeando aí a carniça, né? Ele não aceita o fim das eleições, vai falar que as eleições foram fraudadas, vai falar que é um golpe e ele vai começar a propõe um golpe. Ele claramente defende um golpe. Isso aí nunca tinha se visto, né, até então. Ele vai lançar a famosa Cartas Brand, lá, Carta Brand, falando de um suposto comunismo aí, né, uma carta falsa no seu jornal, falando de acusando os comunistas aí de tentarem dar um golpe, enquanto ele está propondo o próprio golpe, certo? Ele vai ter apoio junto a isso, né? A gente tem essa ala, portanto, que são dos militares, então soma a essa oposição, portanto, aqui um general aí que vai querer colocar, portanto, o poder cada vez mais sobre o Vargas. Então a gente vê o exército, né, sendo colocado à prova junto nesse momento com o Vargas. Bom, o que eu posso colocar para vocês que existem mais do Vargas é o seguinte, né? A gente tem um momento em que surge aí forças que vão sendo colocadas cada vez mais adiante. O Vargas, ele manda também, ao mesmo tempo, uma mensagem ao Congresso, aí ele vai apoiar esse momento, ele vai mandar aí tentar abertura de capitais, vai ter disputas no Exército e etc. Dentro do Exército, turminha, na aula passada eu acho que eu não coloquei isso. A gente tem uma eleição, uma briga, então vamos lá, o Exército, uma briga, disputas que vem desde 1952, que foi através das eleições internas do Exército, eleições para chefe do clube militar, certo? Para o clube militar. Nessas brigas ali, né, entre nacionalistas e liberais, a gente percebe a vitória, né, de um general chamado Etchegóin, que vai ser totalmente ligado aí aos grupos anticomunistas. Então, portanto, né, nessas disputas das eleições, o acirramento do grupo. Então, o que significado disso? Tradução para vocês aqui para nossa aula. Se o cara que ganha é um extremista que aproveita dessa crítica ao comunismo, né, que é o general aí, Alcides Etchegóin. Esse general, portanto, ele vai se aproveitar, né, desses discursos anticomunistas, esses discursos de que o Vargas, portanto, estaria
cada vez mais ligando o Brasil aos interesses internacionais e etc. e tal. Quando veio essa nomeação do ministro do Trabalho, que é o João Goulart, as greves, sindicatos, o manifesto dos coronéis, que era liderado por mais um aí, o coronel, que é um cara chamado Bizarria Mamed, certo? Quando vem toda essa oposição, a gente vê um Vargas, então, cada vez mais sambando ali para se manter no poder. E essa briga do Vargas para se manter no poder vai culminar aí no grande atentado do Vargas, que vai ser o Carlos Lacerda. Eu vi uma mão levantada aí, vamos lá. Professor, é o Henrique. Eu fiquei com uma Oi, Henrique. dúvida. Manda. Essa carta Brand, ela é similar com a do Plano Correm, que foi uma forjada para estimular o movimento lá, ou não? Foi. Falsidade dizendo que o Vargas estava se aliando aí aos comunistas, que o Vargas estava cada vez mais a carta Brand, o que ele diz na carta Brand? Vamos lá, vamos anotar aí, vai. O que ele diz na carta Brand, então, para a gente ficar claro. A ideia da carta Brand não era apenas, né, uma crítica do Vargas aos comunistas e tal. É muito mais ligado aí a essa crítica ao ministro João Goulart. A carta Brand vai falar que o João Goulart, o famoso Jango, certo? Ele estaria importando importação de armas. Veja, o cara ele é perigoso, porque assim, eu vou incitar o exército. Pô, se o João Goulart está importando armas ilegalmente para montar milícias, olha só, né, para montar milícias, se o cara defende golpe abertamente, velho, ele vai acusar o outro de fazer golpe. Ele vai falar que o João Goulart, ele estava envolvido com milícias, estava armando milícias aqui no Brasil para dar golpe, né? E o cara defende aí o golpe abertamente. É uma coisa muito, né? Então ele queria fazer milícias operárias, como ele dizia lá na carta dele, operárias, milícias operárias. Essas milícias operárias estariam pondo medo a tudo isso. Porra, o cara está vivendo greve, ele está tendo que negociar com os sindicatos. E aí, quando ele chama o sindicato para dentro do governo para conversar, ele vai falar que aquilo lá uma pretensão do Vargas a fazer tudo isso. Ou seja, negociações de usar a máquina do Estado em favorecimentos ao João Goulart de importar armas, milícias operárias, né, criar uma tensão com o Exército. Por quê? Porque dentro do Exército tem um cara que é anticomunista. Então eu vou acirrar o Alcides aqui, que esse cara aqui ele nem é liberal, né? Vamos pôr aqui que ele é liberal, mas ele é muito mais anticomunista, esse cara aqui, certo? Ele é muito mais anticomunista do que liberal. Então esse cara, ele vai ganhar as eleições. Quem concorreu no páreo com ele eram caras nacionalistas, né? E esses caras que concorreram com ele, né, que eram nacionalistas, vão se apoiar aí nesse governo do Vargas, acusando ele de, pô, será que o cara vai libertar o Prestes? Ele já teve apoio do Prestes uma vez e por aí vai. Então, a gente percebe na montagem de tudo isso, né, uma resistência. Veja, olha aqui que eu coloquei para vocês, né? Mesmo com o ministro do Trabalho e mesmo aí falando sobre a ligação, ele só consegue, por decreto, né, criar a Eletrobras e a Petrobras só em 53. Ele vai conseguir colocar tudo isso. Então, assim, crise atrás de crise. E essas cartas brandas aí, Brand, né, a carta Brand, vai tentar colocar o Vargas e o João Goulart como corrupto, falso, né, golpistas e etc. Precisamos derrubar esses caras e por aí vai. Eis que então acontece, tudo bem, Henricão? Né? Esse cara vai acusar esses grupos. Eis que acontece então em 5 de agosto de 1954, o famoso atentado da Rua Toneleiros. Rua
Ou seja, o Carlos Lacerda, olha só, nada melhor, né, do que o Carlos Lacerda sofrer um atentado. E aí vem as investigações, certo? As investigações vão levar ao que a gente conhecia como era famoso lá, chamado como chefe pessoal do próprio Vargas, né? O tal do Gregório Fortunato. Ou seja, chefe da polícia pessoal do Vargas. Esse cara, portanto, né, chefe aqui da polícia pessoal do Getúlio Vargas. Esse cara, portanto, né, se liga o atentado ao Lacerda, ao Vargas, e nesse atentado morre, portanto, um cara da Força Aérea, né, que é um major da Força Aérea que morre. Então, você incitou cada vez mais o Exército. Então, um major da Força Aérea, ele morre. Certo? Quando morre um major das Forças Aéreas, está aí colocado tudo isso. A oposição vai pedir, então, portanto, renúncia, falar que isso é um absurdo. Como é que pode, dentro do catete, né, que ocorre aí uma tentativa de matar a oposição e etc e tal, e vai querer a renúncia e a cabeça do Vargas de qualquer jeito. E aí a gente vê o Brasil se articulando para tudo isso, né? Pretexto: a Força Armada existia, a oposição começa a sentir cheiro aí de um golpe, parecia que o golpe ia ser iminente, né? Ia acontecer um golpe a qualquer momento, e então o Vargas vai relutando, vai cercando o seu palácio, até que em 24 de agosto de 1954, a gente tem aí o suicídio do Getúlio Vargas, certo? Getúlio Vargas morreu, ele deixa uma carta-testamento, a famosa carta-testamento, e essa carta-testamento leva a uma comoção popular, certo? Essa comoção popular vai se transformar em revolta por vários lugares. A oposição, que estava toda achando que com a morte do Vargas iria tomar o poder, ela é barrada nessa revolta aqui. Ela pausa e fala: espera aí, a gente não vai poder tomar o poder, né? Essa revolta e ataques a jornais e etc e tal. Aí a gente consegue pensar, né, o que se fala muito, que o Vargas ele teria essa opção aí do suicídio, que o suicídio conseguiu frear esse golpe, ou seja, o golpe, a renúncia, ela foi freada aqui, né, ela é barrada aqui com a revolta popular, que ataca aí os jornais, ataca as Forças Armadas, ou ao mesmo tempo o Vargas poderia incitar a população, né, o Vargas poderia aí ter esse apoio das massas. De qualquer forma, aquele populismo, para quem condenava, quem atracava, quem não conhecia o populismo do Vargas, ou duvidava, achava que era apenas o Vargas que estava usando aí do seu poder para se manter no governo, isso aí fica evidente, né? Porque desde o movimento queremista, desde o movimento da criação da Petrobras e etc., a gente vê, então, portanto, o Vargas, né, ganhando esse seu populismo. A gente vê aí nessa frase, mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo condenaram-me novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios do domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo.
A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão dos salários mínimos se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional de potencialização de nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Bom, ele fala aí que tem uma carta que ele tem, etc. e tal. Ele fala, o povo, né, o ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Bom, esse aí é a carta e o final da carta testamento, né? Essa frase, saio da vida para entrar na história, né? Ofereço a minha vida e lhes dou a minha morte. Deixa o Vargas, portanto, né, um momento imprescindível aí para a história do Brasil, que retém aí o golpe por 10 anos. Alguns falam isso, outros falam que não, nada mudou, porque foi pior ainda, era melhor ter dado o golpe, e por aí vai, a gente vai discutir isso daí para frente nos próximos governos, né? As eleições aí para o JK, João Goulart, Jânio Quadros, o que esses caras fizeram e o que eles significam para essa história do Brasil daí para frente. Quem assume é o vice, que tinha ganhado as eleições, né, do PTB, né, um governo curto, e ele vai aí, através de algumas movimentações, tentar fazer instruções diretas aí por aquilo que tinha, que a gente chama do ministro da Fazenda, tinha a CVM e tinha a tal da SUMOC, né, que regulamentava a ideia das empresas estrangeiras. Vai ter um jogo aí do Café Filho que vai favorecer uma estabilidade. Então, de certa forma, vem esse boom da morte do Vargas e logo em seguida, é difícil, mas a gente vai ter que entender que cria-se uma certa estabilidade, porque os ânimos acirrados, de certa forma, também morrem com a morte do Vargas. Certo? A explosão da revolução e o medo dos dois lados vão colocar os lados que existiam nessa divisão no Brasil, de certa forma, assentados. Fica claro os interesses que existiam dentro do Brasil, né? E aí ninguém mais vai querer pôr a cara a tapa por um bom tempo. Quem se aproveita? O JK, e aí sobe até um Jânio Quadros, e a gente vê aí o governo João Goulart. Aí a gente começa a preparar o golpe e faz um estudo de novos conceitos, que vai ser o golpe, a revolução, e por aí vai, e entra na tal da ditadura militar brasileira, e vê aí o que foi a ditadura, e a gente vai fazer uns exercícios. Beleza, turma? Como a gente tem aula daqui a pouco, eu vou falar. Oi. Eu tenho duas dúvidas, rapidinho. Quando na carta de testamento ele disse interferência internacional, teve alguma interferência estrangeira direta para a derrubada dele? Ou, tipo, quando ele quis dizer isso, era só, tipo, o fato de a economia, sei lá, internacional ser contra o nacionalismo dele? Ou teve alguma interferência direta estrangeira nesse processo? Teve sim, David, teve e continua tendo, né, naquela época. Então ele está falando, naquele momento, ele está falando do primeiro governo dele, quando ele acaba renunciando. E a renúncia do governo dele, por mais que tenha sido feita lá pelo Dutra e pelo Góes Monteiro, mesmo que seja isso daí, eles têm o respaldo dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, o Bredel, ele vai falar publicamente, tem umas cartas, uns telegramas trocados nesse momento aí que mostra tudo isso. É um jogo de falsidade muito grande, porque o próprio Dutra e o Vargas trazem aí coisas dos Estados Unidos, vai visitar presidente, negociatas atrás de negociata, vai lá, dá um tapinha nas costas e busca o interesse.
De um lado é o seguinte, David, o que, assim, existe o interesse? Existe, está provado, existem as cartas, os interesses dos Estados Unidos, e a quais grupos? Qual é o interesse dos Estados Unidos? A importação, a abertura à importação. Segundo interesse dos Estados Unidos, a gente sabe, existe um plano que vai ser posto em prática e está sendo começado a pôr em prática, já no ano seguinte começam os golpes, aí 54 o suicídio do Vargas, 55 começa a explodir os golpes em toda a América Latina, das ditaduras, com o apoio dos Estados Unidos, que a gente chama de Operação Condor. Essa Operação Condor foi uma operação internacional aí por vários caras, e um deles, que a gente sabe, é o irmão do Góes Monteiro, por exemplo, amigo íntimo desse cara aí, do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. O embaixador brasileiro, amigo do Vargas, Oswaldo Aranha, etc., esses caras vão renunciar ao governo, não vão aceitar tudo isso. A renúncia, por um lado, e a morte do Vargas tem um simbolismo muito grande, né? Travou aí todo esse golpe. Por outro lado, a renúncia de caras que davam esse respaldo ao Vargas, certo? Mostra que também abriu espaço para a oposição chegar lá e tomar esse poder. Os caras falam, não aguento mais, esses caras são chatos demais, e, os caras querem destruir o Brasil, chega, não aguento mais essa... Então os caras começavam com essa ideia de, sabe o que essa cultura do cancelamento que a gente fala hoje em dia, né? Isso daí não é novidade, né? Enfraquecer a pessoa, desgaste moral, desgaste pessoal e por aí vai. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês, né, como se constrói, porque pensa comigo, David, a minha briga agora e a minha discussão vai ser o seguinte: cadê os indígenas, mano? Cadê os negros? Cadê a população do Brasil? Quem é? Eu falei de operários, falei do Partido Comunista. Cadê a galera? Meu? Certo? 8 milhões de votos não é tudo isso. E aí? E cadê o povo? Essa revolução, portanto, que ocorre após a morte do Vargas, está o povo. Analfabeto, alfabeto, o que você quiser, velho. Está o povo ali. Aquilo é povo. Isso é povo. Certo? Óbvio, não tem indígena, óbvio, não tem nada disso. Esses caras, política indígena é o seguinte: a gente vai catequizar os indígenas, evangelizar os indígenas. Esses caras aí, os grandes revolucionários da educação daquela época, queriam catequizar os indígenas. Ainda, a gente está aí meados do século XX. Certo? Então, assim, esses caras, e vai seguir essa política, porque eles vão dar o golpe e manter-se no poder. Política indígena no cacete. Esses caras querem saber aí de tortura, esses caras querem saber de vender o Brasil para o exterior e por aí vai, porque lá fora é muito melhor e por aí vai. E a gente sabe que não. E como que a gente sabe que não, David? Porque teve um Getúlio Vargas na história do Brasil, certo? Por mais que ele tenha sido isso, isso e aquilo, extraterrestre, desde humano a extraterrestre, do que você quiser chamar ele teve o Vargas e mostrou que o Brasil tem capacidade de crescer. O Brasil teve um Lula aí, uma era Lula, que teve capacidade de crescer. Isso rompe com qualquer teoria que exista. Mostra que aquela política oligárquica do café estava desgastada. Não é que só estava desgastada, o que viria da proposta dele não tinha o que vir. Ou seja, só vem algo no Brasil quando esses caras não aguentam mais, eles não sabem mais o que fazer. Eles já chupinharam tudo o que tinha que fazer. Né? E não é que esses caras deixaram de ganhar na era Vargas, ao contrário, o café continua aí dando lucro. E não é que os caras deixaram de ganhar e os bancos deixaram de ganhar na era Lula, eles ganharam muito, né, nessas épocas aí. Então eu estou construindo uma realidade mais próximas, David, porque quando eu chegar aí, era Lula, ela, tudo isso, esses conceitos eu nem vou ficar, eu falo, tá vendo, nacionalismo, isso, tudo, tal, vocês viveram isso, mas assim, é um pouco, né, 10 anos ali se passaram, eu quero ter esses conceitos prontos para a gente ver que o nacionalismo da era Lula é um outro nacionalismo também, certo? A esquerda, que tem um cara que vai falar, o Lula é de esquerda, tem uns caras que falam que Lula não é de esquerda e tal. Eu estou cagando para isso. O que eu quero é que vocês entendam que naquele momento, naquele período, as políticas que foram adotadas levaram a rompimentos do que era antes e a construções do que vem para depois, certo? É isso. Né? O Vargas saindo do poder abre esse espaço para a gente repensar, então, aí um Brasil, certo, que vai ser construído daí. Eu não quero entrar na ditadura, ficar falando só de tortura, de tudo isso, e etc., em respeito a mim, aos torturados, às famílias, e etc. Eu quero que a gente estude. A gente pode fazer uma aula de música, tocar violão, pegar, visitar museu, fazer exercícios, fazer o que vocês quiserem, certo? Eu trabalhei lá no museu, etc. Eu começo a próxima aula falando disso. A gente vai aí tocar o barco um pouco para frente e depois eu começo falando disso. Agora, turminha, dá uma descansada, vai no banheiro, bate aquele rango, certo? Estica aí a perna, pega o caderno, deixa ele já do lado aí para vocês, deixe os exercícios abertos. É hora de a gente começar a fechar o nosso curso de história. A partir dessas 2 aulas, dessas 10 aulas que a gente está tendo essa semana e a próxima,
a gente já está acabando o nosso curso de história. A partir de agora é revisão. Eu vou querer começar a falar com vocês de qualquer coisa, entendeu? Daqui umas 2, 3 semanas é misturar aí colônia com isso, com imigração, com o que vocês quiserem, certo? Para falar de revolução, a gente vai falar aí sobre ditadura militar, etc. e tal. A gente vai falar da Revolução Francesa também. E da ditadura aí napoleônica e por aí vai. Fechou? Turminha, bom almoço, bom Professor, apetite. Oi. acho que na próxima aula eu tiro minha outra dúvida, é melhor, né? Bom, se quiser tirar agora a dúvida, beleza. Quem quiser, fica à vontade já para bater o seu rango. Se já não tiverem, já, eu acredito que está todo mundo com fone de ouvido, já sentado na mesa, aí comendo aí seu arroz e feijão. Manda, David, eu tiro a dúvida. Não guarda, não. Vamos lá. Uma coisa que não ficou muito claro para mim, tipo, no contexto de polarização política ali de nacionalistas e liberais, qual era o posicionamento dos agricultores? Porque, tipo, nenhuma nem outra política ali meio que ia em consonância com a exportação. Então, tipo, eu fiquei pensando, caraca, onde eles estavam nessa divisão aí, sabe? Eles estavam em algum posicionamento ou não? Sacou já, né, David? Você já pegou. Você pescou, cara. Nos próximos anos, quem vai ressurgir aí com força e tudo? Adivinha? Qual que é o grande medo do golpe de 64? A reforma agrária no Brasil. E o que os caras vão transformar da teoria de reforma agrária? Vão transformar que é uma reforma comunista, sendo que todos os países capitalistas do primeiro mundo fizeram. Então, eu sou do primeiro mundo, não deixo os caras fazer, porque vai que os caras criam uma igualdade aí e viram uma potência. Aí a gente vai ter que competir com o Brasil? Não, vamos destruir o Brasil no que puder. Tem alguém que se vende lá no Brasil? Mano, a gente compra esses caras, e compra tudo que eles quiserem lá do Brasil, a gente destrói o Brasil. Então, crise, para quem é uma potência internacional, eu não quero desenvolver o seu país, eu quero ir lá e quebrar o seu país. Eu quero cada vez mais que vocês vivam em crise. Quanto mais a sociedade do seu país for dividida, para mim, melhor. Eu estou rindo e de vento em popa. Cara, eu vi esses dias, David, para não falar assim que eu estou falando de orelhada, parece que é a teoria da conspiração, né? Essas coisas e tudo. Tem um cara chamado Oliver Stone, não sei se você já assistiu aí, o cara fez vários filmes, Oliver Stone. Não sei se vocês já viram alguns filmes dele, o cara é fudido aí, fez uns documentários aí, fala abaixo da língua do Equador, puta, tem uma porrada. Procura, se tiver um tempo aí, quiser estudar uma visão diferente sobre as coisas, chama Oliver Stone. Esse cara fez umas entrevistas com o Putin, lá da Rússia. E o Putin, ele fala claramente isso. E aí, mas poxa, peraí, os Estados Unidos estão em briga. Para mim, o problema é deles, cara. Eles brigando, sobra menos para mim. Enquanto eles brigam lá, o Trump briga com o Biden, cara, você não vê o Trump brigando com o Putin, entendeu? Se o cara tem sarna para se coçar, mano, ele fica coçando a sarna dele, entendeu? Eu quero que ele tenha sarna, pulga, piolho e tudo isso para que ele não olhe para mim, cara. Se ele não olhar para mim, me deixa no meu canto, deixa eu trabalhar aqui, cara, entendeu? O Putin tem os problemas dele, tem os interesses dele, por aí vai. E o Putin fala claramente isso, né, cara? Perguntado sobre a época da Guerra Fria, ele era a oposição, né, da Guerra Fria, lá dentro do governo, da era da abertura do Gorbachev e de tudo isso. E, assim, são entrevistas, são estudos que são importantíssimos, assim, são registros, né, dados históricos para a gente pensar aí e repensar no que fazer sobre o que aconteceu, sobre esses períodos. Certo, David? E quando a gente fala dos agricultores, vão ser isso, né? Vai voltar. Óbvio que esses caras não têm mais o grande poder. A gente tem uma mudança aí. Qual vai ser a sacada desses presidentes? Eu vou antecipar para você. O Brasil, JK, vai lançar o quê? Os militares vão lançar o quê? O Brasil precisa ir para onde? Manter-se ainda dentro do Rio de Janeiro? Não. A gente precisa ocupar o centro-oeste do Brasil, não é? E a expansão para o centro-oeste significa a expansão de que tipo de atividade? Não é a agropecuária? Sacou? Certo? Então, você percebe por que esses caras que estão hoje, governo Bolsonaro, que apoia o golpe militar de 64, que são militares golpistas, nem todos os militares são golpistas, certo? Né? Até agora eu sempre deixei claro essa questão. Esses grupos que apoiam também o agronegócio, está aí, ó. A linha de raciocínio desses caras está aí. Esses caras estão pareio a isso. Para esses caras desvalorizar a moeda, destruir o Brasil, é a melhor coisa do mundo. Tá bom? David, bate um rango gostoso. Lá tem mais dúvida? Não, acabou. Só eram essas duas mesmo. Valeu, professor. Tá bom, se tiver, volta aí no começo da aula, a gente já tira.
Tá, beleza. Obrigadão, hein, professor. Até Valeu, depois. pessoal. Bom almoço. Até daqui a pouco. Volta 2 e pouco, não é isso? 2 É 12h30. 2 e meia. Beleza, então. 1 horinha de descanso. Valeu, Felipe. Valeu, Bia. Valeu, Larissa, Silas. Valeu, David. Falou, Gabriel. Até mais. Vou desligar, tá bom? Bom apetite.